Olá, queridos, mais uma vez juntos para a nossa quarta lição, e dessa vez nós vamos meditar sobre a generosidade na família. Família é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Por mais que a sociedade hoje queira desqualificar, desmontar o conceito de família, nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver ali que família é uma das coisas mais importantes que Deus nos deu. Então você tem toda a responsabilidade com o cuidado da sua família. E esse cuidado, como a gente já falou, não é? Permeado de generosidade. É a mordomia revestida de generosidade através do cuidado que você precisa ter olhando para dentro da sua própria família. Ok? Não existe nenhuma família perfeita. Minha família, sua família, nossas famílias não são perfeitas. E uma das coisas que mais me encanta na palavra de Deus é a Bíblia ter esta capacidade de mostrar as nossas imperfeições. Assim como aqueles do passado, né, que em alguns momentos mentiram, pecaram, adulteraram, enfim, a Bíblia está sempre mostrando a imperfeição na vida das pessoas. Porém, vai além quando mostra sempre que Deus está disposto a restaurar, a trazer de volta para junto de si cada um desses que tem errado. E isso acontece conosco também. Apesar das nossas imperfeições dentro de casa, da nossa família, Deus está sempre disposto a nos restaurar, a nos trazer de volta para o convívio com Ele. Então, quando a gente olha para aquela primeira família, a gente vai ver que o princípio das nossas dores, nossos sofrimentos, estava ali, já semeado através do pecado. O quanto que aquele primeiro casal, ou vamos dizer assim, aquela primeira família, já com os filhos, perdeu a partir do seu distanciamento de Deus. Então, em Gênesis, voltando para a Bíblia, Gênesis, a gente vai encontrar lá no capítulo 3, o que diz que aquela primeira família perdeu e foi o seu contato com Deus. Né? Quando a Bíblia fala em queda, quer dizer que houve um distanciamento entre o ser criado e o Criador. E aí passou a existir, no capítulo 3 diz assim, a partir do verso 7, vergonha, depois culpa, também uma perversão, não é, da natureza humana, dificuldades e obstáculos com a própria natureza, a morte física que passou a existir de fato, e a morte espiritual que tem nos acompanhado até o dia de hoje com a perdição humana. Então, queridos, é um momento que eu gostaria que você refletisse bastante, olhando para dentro da sua própria casa, olhando até mesmo para você, qual tem sido a sua participação neste cuidado com a sua família, ou, o contrário, nesse descuido com a sua família. O que tem acontecido de muito bom, ou não tem sido bom? É um momento que eu gostaria de sugerir a você, através desse estudo, que você avaliasse, né, a sua participação pessoalmente e também no seu contexto familiar sobre o cuidado da sua família, certo? Eu gostaria de voltar novamente ao exemplo de José e pela família de José, que é uma família bastante imperfeita, né? Que veio numa trajetória de erros atrás de erros, ocasionando outros erros. E a história de José começa através da inveja que os seus irmãos tinham dele. E o venderam para o Egito. José tinha tudo para olhar para trás e detestar a sua família. Mas a primeira coisa que a gente encontra como característica de José é que José era uma pessoa cheia de amor. Estranha, né?
Quanto mais sofrimento acontecia na vida de José, mais ele se fortalecia no amor e principalmente no amor a Deus. Ele não abriu mão da sua fé em Deus. Ele não abriu mão do seu relacionamento com Deus, apesar de todas as dificuldades que ele passou. Aí um bom exemplo. A gente olhando para a vida de José, olhar para a nossa vida e ver como está o nosso relacionamento com Deus. Porque a partir do nosso relacionamento com Deus, todo o nosso outro relacionamento, seja familiar, com a sociedade, ficará bem mais fácil quando a gente tem um grande relacionamento, um relacionamento de intimidade com Deus. E nisso, José é um bom exemplo para nós. Quanto de amor que você tem pela sua família? Você, esposo, esposa, vocês que um dia se prometeram amar, lá no dia do casamento, no altar, diante do pastor ou do padre, vocês se prometeram amar um ao outro. Isso ainda acontece? Esse sentimento ainda é real na vida de vocês? Vocês amam de fato seus filhos se amam e amam aos pais? Quanto de amor ainda existe? Olha, de uma forma muito triste eu tenho visto que os casamentos têm durado cada vez menos. Cada vez menos. Há não muito tempo atrás eu fui convidado para ajudar um casal, casado há 6 meses, e aquela esposa já falava em separação. 6 meses. É muito pouco. É muito pouco. Onde foi o amor? O que houve? O que aconteceu? Era uma briguinha comum de ajuste de início de casamento. Mas era fácil falar em separação. Triste isso, né? Muito triste. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos cuidar da nossa família, dos de casa. Porque quando a gente não faz isso, a gente age de forma pior do que os incrédulos. Nós precisamos começar a cuidar da nossa família. Eu digo para você que nossa família é o nosso primeiro campo de atuação, de relacionamento e mais, é o nosso primeiro campo missionário. Então nós temos muita responsabilidade em cuidar da nossa família. E o primeiro passo é agir com amor. A expressão de amor vai demonstrar o quanto de relacionamento nós temos com Deus. Afinal, a palavra de Deus diz que Ele é amor, né? Ele é a expressão maior de amor. Alguns anos atrás, eu tive uma conversa com uma senhora e ela declarava mesmo que ela tinha muita dificuldade de um relacionamento com a sua cunhada. Houve alguma situação complicada, as duas se afastaram e nunca mais se falaram, mas ela sentia assim, uma tristeza muito grande porque ela não conseguia reatar esse laço. E juntos então nós oramos. Eu pedi que Deus desse a ela uma oportunidade de um reencontro com aquela sua cunhada. Queridos, no dia seguinte, ela ia saindo do mercado e a cunhada ia chegando. E as duas se falaram ali meio que sem graça, né? Começaram a conversar e tal, e sabe o que gerou daquela conversa? A nova amizade. Elas reataram laços. Olha que coisa boa, como Deus faz, né? Está havendo algum problema na sua família? Há tristeza, há desentendimento? Quer um conselho? Coloque isso diante de Deus como um propósito. Peça que Deus lhes dê a oportunidade de reatar esses laços, esses vínculos, porque família, como eu já disse, é uma das coisas mais importantes que a gente tem nessa vida. Uma segunda característica que a gente encontra na pessoa de José é que ele era uma pessoa realizada. Olha o que José sofreu. Talvez você não aguentaria, eu não aguentaria, mas José sofreu muito. Ele foi vendido, revendido, sabe? Ele foi encarcerado, ele foi esquecido na prisão, ele foi humilhado. Ele tinha tudo para ser uma pessoa amarga, uma pessoa inferiorizada, sabe?
aquele tipo de pessoa pessimista, deprimida todo o tempo. Mas não, José estava sempre de alguma maneira se superando, dando uma volta por cima. Olha, quando eu olho para José, eu fico pensando, meu Deus, será que eu conseguiria ser assim? E eu olho para as dificuldades que José passou, eu fico pensando assim, eu não tenho problema, não é possível. Eu olhar para os meus problemas e dizer assim, eu estou com problema. Não, quando eu olho para a vida de José, para todo aquele percurso que ele passou, eu fico pensando, eu não tenho problemas. Mas José era aquele homem que se superava, que olhava para a sua situação e via em cada uma dessas dificuldades uma oportunidade de superar e de revelar ali a sua fidelidade a Deus. Nós precisamos olhar para as nossas situações, para nossas dificuldades e ver ali uma possibilidade que Deus está nos dando, uma oportunidade que Deus está nos dando de mostrar através da nossa vida, mesmo com dificuldades, com problemas e tristezas, mas mostrar através da nossa vida a glória de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Eu quero dar a você rapidamente um testemunho pessoal. Em 2014, minha esposa foi diagnosticada com câncer e nós passamos a viver muitas expectativas ali. Sabe, foi uma reengenharia na nossa vida, tivemos que mudar a nossa rotina, nosso modo de agir, em função do tratamento dela, e aquilo me causava muitas expectativas, sabe, e às vezes alguns dias de angústia, por que não dizer de medo, mas sabe de uma coisa? A minha esposa é uma mulher muito forte. E ela sempre se mostrando sempre muito resoluta, muito destemida, enfrentando aquela enfermidade assim com uma tranquilidade, uma serenidade, e eu olhava para aquela situação e digo, eu preciso mudar, eu tenho de dar o meu melhor para ela, eu preciso agir diferente. E aí eu comecei então a agir com mais atenção direta para aquela enfermidade dela e ver ali uma oportunidade que Deus estava nos dando de testemunhar do seu poder e da sua glória. Pela graça de Deus, hoje a minha esposa está curada, né? Já cumpriu todo o seu ciclo de tratamento e tem sido assim um testemunho muito forte. Foi assim para com a igreja, foi assim para com nossos familiares, nossos amigos. E a partir dali, a partir daquela enfermidade dela, a gente se deparou com outras situações, inclusive na igreja, mas que foram assim superadas, sabe, com um testemunho da minha esposa. Que bênção que Deus nos deu. Hoje a gente olha para trás e vê que apesar do nosso sofrimento, mas foi uma oportunidade de glorificarmos a Deus em nossas vidas. Uma outra característica muito importante na vida de José é que ele se orgulhava da sua família. Queridos, olha só, como eu disse no começo, talvez José devesse olhar para trás e assim, eu não quero saber daqueles meus irmãos que me venderam, né, que me maltrataram, tentaram me matar, eu não quero saber. Mas era completamente diferente a atitude de José. José, quando se deu a conhecer com os seus irmãos, né, se reconheceu ali para os seus irmãos, ele já estava no auge como governador do Egito. José os tratou com toda a consideração, os chamou para si, mandou que trouxesse toda a família para o Egito para poder cuidar deles. José era uma pessoa humilde. Sabe, o grande problema é que às vezes a gente confunde humildade com pobreza. A gente fala, as pessoas humildes. Não, tem muito pobre e orgulhoso. Como eu também conheço muitos ricos que são humildes, pessoas generosas, pessoas bondosas, que não se prendem a toda a riqueza que tem. José era um homem assim. Apesar de toda a posição que ele já estava ocupando, ele não estava preso àquela posição. Muito ao contrário, ele estava ainda solícito para atender a sua família. E ele pôde trazer o seu papai, seus irmãos e todos, né, para junto de si, para cuidar deles. Nós precisamos agir com humildade. E humildade tem tudo a ver com generosidade. Humildade é saber também cuidar do outro, não é? E ele era uma pessoa humilde. Pois bem, quanto de humildade ainda
está vivenciando, você no meio da sua família? Você é aquela pessoa que se dobra, que se quebranta? Pois bem, José era esse homem. E veja o que ele expressa no capítulo 50 do Gênesis, no verso 20, ele diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Humildade na vida de José, humildade na sua vida, humildade na minha vida, é tudo que precisamos. Olhar para aquelas situações que muitas vezes nos comprometem e ver ali a oportunidade de abençoarmos a vida de alguém. Ao invés de lamentarmos, eu costumo dizer que quando você passa por dificuldades muito sérias, crises muito sérias, você tem duas opções: sentar na calçada, na rua e chorar até suas lágrimas acabarem, ou você se levantar e tomar a atitude de seguir em frente. José foi este, que não ficou sentado lamentando, choramingando no fundo de uma prisão, mas ele tomou a atitude. Primeiro, de permanecer fiel. Segundo, não abriu mão da sua fidelidade a Deus. Terceiro, não abriu mão da sua humildade. E, em último lugar, eu diria que ele fechou todo o ciclo da sua vida amando as pessoas. Queridos, o cuidado da família vai depender de você. Olhe para a sua atuação dentro da sua casa, dentro da sua família. E veja o tanto de comprometimento que você está tendo pelo bem-estar da sua família, da sua casa. Seja você o esposo, a esposa, ou como pai e mãe, seja você o filho, a filha, o quanto de comprometimento você está tendo hoje com o cuidado da sua família. Isto é generosidade, isto é mordomia, isto é responsabilidade com o cuidado das coisas de Deus. Família é de Deus, lembre-se disso. Deus abençoe você.